Olá, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da série de tutoriais do CEPLEX, utilizando a linguagem OPL. Para quem está assistindo o vídeo pela primeira vez, meu nome é Williams, professor do Instituto Federal de São Paulo do Campus Suzano e aluno de doutorado no Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP. E esse terceiro vídeo nós vamos trabalhar com algumas estruturas de dados e alguns operadores, tá? Para a gente começar a trabalhar com notação matricial e notação de somatório, tá? Bom, então basicamente existem três formas aqui de representar os modelos de programação linear. A mais comum é a forma expandida, que nós abordamos no primeiro e no segundo vídeo. Temos também a forma de somatório, que é a mais comum, onde a gente encontra nos artigos aí científicos, em função do tamanho dos modelos. Então, quanto maior o modelo, fica melhor representado dessa forma, né, da forma de somatório. E também temos a forma matricial, né, onde a gente vai estar trabalhando bastante também, principalmente para fazer os modelos aqui, para fazer a modelagem computacional, ela vai ser a mais utilizada, tá? Bom, basicamente é o mesmo, né, modelo, só que representado de forma diferente. Então, por exemplo, aqui a função objetivo maximizar, a gente tem aqui o coeficiente de custo indo de C1 até Cn, então C1, C2 até Cn, e aqui é a mesma coisa, só que eu estou colocando, que eu estou somando, né, que é a mesma coisa aqui, com J variando de 1 a N, então C1 até Cn, mesma coisa. E as variáveis de decisão estão indo x1 até xn, então x1, quando J for um x1 até xn, né? E aqui a mesma coisa, eu tenho os coeficientes aqui tecnológicos, né? Um vetor, os coeficientes tecnológicos, que a gente vai ver aqui, na verdade é uma matriz com os coeficientes tecnológicos, e aqui a mesma forma. Então, por exemplo, a representação aqui na forma de somatório, eu coloco aqui para todo i indo de 1 a m, então, por exemplo, quando o i for 1, que é a linha 1, né, eu fixo aqui o i na linha 1, o j vai ir de 1 a n. Então, aqui, ó, linha 1, o j vai ser 1, depois o j2 até o jcn, né? Depois o i vai para 2, então eu tenho a segunda linha e o j variando de 1 a n, né? Então, essa é uma forma diferente de representar. E aqui, representando a forma matricial, eu tenho o coeficiente de custos, né, que é C1 até Cn, tenho a matriz aqui com os coeficientes tecnológicos, tenho aqui um vetor, né, coluna com as variáveis de decisão, e tenho um vetor coluna aqui também do lado direito, geralmente são os limites aí das restrições, né. Como exemplo, né, a gente fez aqui no primeiro vídeo, o exemplo que está na página 49 do livro do Winston, eu tinha colocado aqui dessa maneira, só simplificando, então aqui 27x1 menos 10x1 menos 14x1 vai dar 3x1 e a outra, da mesma forma, esse foi o primeiro exemplo que a gente abordou na primeira videoaula, né? Se a gente for representar esse primeiro exemplo lá das três formas aqui, eu tenho aqui a forma expandida, posso representar aqui com a forma de somatório, né? Então, no caso aqui são só dois coeficientes de custos, né, e só duas variáveis de decisão, então n seria 2, por exemplo, né? Aqui para todo j indo de 1 a m, eu estou representando essas duas restrições aqui. Então, por exemplo, quando for um tipo de mão de obra, que no primeiro exemplo lá tinha sido acabamento, né, e carpintaria, tinha um número de horas disponível para esses dois tipos de trabalho. Então, quando eu estiver olhando aqui o primeiro tipo de trabalho, que é acabamento, eu vou olhar quanto que cada produto necessita desse tipo de trabalho, né? Então, eu coloco aqui, eu tenho aqui o coeficiente tecnológico, né? Então, quando o J for 1, que é, por exemplo, acabamento, eu vou olhar quanto que eu preciso de acabamento no produto 1 e quanto que eu preciso de acabamento depois no produto 2, né? O I está variando de 1 a 2 aqui, tá? E aqui as variáveis de decisão. Na forma matricial, nós temos aqui, então, o coeficiente de custo no caso aqui é lucro, mas estou chamando de coeficiente de custo, eu teria aqui 3 e 2, e as variáveis de decisão, x1 e x2, a matriz de coeficientes tecnológicos aqui seria 2, 1, 1, 1, e aqui 1, e o x2, como não tem aqui, eu coloco 0, só para a gente representar, e o lado direito, 100, 80 e 40, né? Essa notação matricial, esses vetores aqui, eles serão os dados de entrada do nosso modelo, essa a instância do nosso problema, né?
a gente vai estar utilizando. Bom, vamos pegar um outro exemplo para a gente estar trabalhando, mas aqui eu vou estar abordando então algumas estruturas de dados. A primeira vai ser o range e depois também alguns operadores. O range a gente vai utilizar bastante, é bem simples de fazer a declaração, então a gente coloca range, o n variando de 1 até 200. Então, por exemplo, se eu fosse, a gente vai utilizar bastante também a forma de somatório, né? Então, eu estou colocando aqui, por exemplo, o i está indo de 1 a, 200, de 1 a n, né? Então, por exemplo, iria de 1 a 200, tá? A gente poderia estar utilizando o range para representar aquilo ali. Uma outra forma de declarar o range coloco aqui int, produtos, variável igual a 200, depois eu faço um range de n indo de 1 até produtos, né? E como produtos é 200, ele está indo de 1 a 200. Então, são duas formas de fazer a declaração aqui, tá? Mais comuns. Outras duas estruturas aqui que a gente vai utilizar bastante vão ser as strings e os vetores, tá? E as matrizes, né, que é um conjunto de vetores. Então, pegando aqui a forma matricial, pegando um problema aí que está no manual da IBM, na página 13, onde a gente tem dois produtos, né, gás e cloreto. Então, eu declarei que é uma string, chamei de produtos, né, são dois produtos, tá? Uma outra string com o nome de componentes, são 3 componentes, então esses produtos são compostos de 3 componentes, só uma pequena adaptação aqui. E aí eu vou declarar, por exemplo, aqui, estoque, né? Então, float, porque estoque não necessariamente precisa ser inteiro, então coloquei float, estoque entre colchetes aqui, componentes, né? Como componentes tem dimensão de 3, é como se esse vetor também vai ser de dimensão de 3. Então, estoque como se tivesse um 3 aqui, tá? E aí eu vou declarar o estoque aqui de cada componente. Então, nitrogênio vai ser 50, nitrogênio 180 e cloro 40, tá? E o lucro, então vou declarar o lucro, né, que é os coeficientes aqui na função objetivo. Então, lucro de produtos. Como produtos tem dimensão 2, é como se tivesse, então, um vetor de duas posições. Lucro como se fosse 2, né? Então, o lucro do primeiro produto é 30 e do segundo produto 40. Aqui a gente está declarando já uma matriz. Então, por exemplo, demanda, né? Estou criando aqui uma demanda do componente em relação aos produtos. Então, como eu coloquei componente aqui primeiro, quando eu coloco essa vírgula aqui, eu estou separando cada componente. Então, aqui é o componente 1, componente 2, componente 3. Né? Então, essa parte aqui vai ser sobre o nitrogênio, essa parte sobre o hidrogênio, essa parte sobre o cloro, tá? E aí os produtos vão estar representando dentro desses colchetes aqui. Então aqui a gente coloca entre chave e aqui entre colchetes, né? Então aqui, ó, componente 1, que é o nitrogênio. Quanto que o gás consome de nitrogênio, quanto que o cloreto consome de nitrogênio. Aqui é o componente 2, né? Então quanto que o gás consome de hidrogênio e quanto que o cloreto consome de hidrogênio, tá? E assim sucessivamente. Aqui a gente declara o devar, né? São as variáveis de decisão, chamei de produção de produto, como produto tem duas posições, então vão ser produção como se fosse duas variáveis de decisão, tá? Bom, esses operadores aqui a gente vai estar utilizando bastante também, que é o operador soma e for all, né? Só para a gente ver como a gente faz a declaração. Então, geralmente na função objetiva a gente usa só soma, a gente não usa o for all, tá? Geralmente mais nas variáveis nas restrições, né? Então, aqui na função objetiva, olha, eu quero maximizar o lucro, né? Então, eu estou somando. Se a gente pegasse lá, se a gente tivesse feito na notação de somatório, né? Como se tivesse o símbolo de soma, então estou somando P em produtos. Esse P aqui você pode colocar qualquer letra que você quiser, mas eu estou somando aqui todos os produtos. Então, olha só, primeiro vai ser o gás, depois o cloreto. Então, como se fosse 2, né? Então, P vai ser 1, depois o P vai ser 2. Então, estou somando P em produtos, né, nessa string aqui, e aí eu estou fazendo o quê? O lucro, né, que é o lucro, por exemplo, quando o P for 1, estou pegando o lucro do produto 1, que é 30, vezes a produção, quer dizer, quanto que eu vou fabricar desse produto 1, tá? Que é o gás. Então, essa aqui é a variável de decisão. Depois o P vai ser 2, qual que é o lucro do produto 2, vezes a produção do produto 2, tá? Então, a gente declarou aqui o somatório. Agora vamos ver aqui o for all nas restrições. Então, subject to, né? Abro chave. Então é o seguinte, olha, para todo for all, para todo C em componentes, o C normalmente poderia ter colocado outra letra, simplesmente ele está variando aqui, pegando componente, vai ser, por exemplo, 1, depois o 2, depois o 3. Então ele vai estar variando, a gente está fazendo um laço, né? Então,
Quando o componente for 1, por exemplo, vai ser o nitrogênio. Então, quando for o nitrogênio, eu vou fazer um somatório agora, então, for all. Agora eu vou fazer um somatório nos produtos, quanto que eu gasto desse componente, né? Então, aqui, ó, demanda do produto, né? Então, aqui o P do produto, do componente pelo produto, talvez a produção, né? Do produto 1, por exemplo, tem que ser menor ou igual ao estoque desse componente. Então, lembre que o componente vai ficar fixo, vai ser o componente 1, que é nitrogênio, e aí a demanda do produto, primeiro vai ser o gás, depois aqui vai passar para 2, que vai ser o cloreto, né? Vezes a quantidade produzida desses dois produtos tem que ser menor ou igual ao estoque desse primeiro componente aqui, que está fixo, que é o nitrogênio. Depois que ele fizer esse laço, o C vai para 2, né, que é o componente 2, que é hidrogênio, e aqui a gente volta a fazer o somatório. Então, quanto que eu preciso do hidrogênio, produto 1, tá? Depois aqui vai para 2, produto 2, tem que ser menor ou igual ao estoque do hidrogênio, que está aqui, tá bom? Então, essa é a forma da gente representar o modelo aí, utilizando notação matricial e também a forma de somatório, né? Aqui eu acho que está mais similar, vamos dizer assim, à forma de somatório, mas aqui para declarar os dados, a gente pegando lá os vetores, né, da forma matricial, fica mais fácil a gente inserir os dados, tá? Então, no próximo vídeo eu vou dar um exemplo aí de transporte, fica mais claro. E também vocês podem fazer um exercício pegando o primeiro exemplo lá do Winston, que a gente deu na primeira videoaula, e tentando representar nessa forma. Tá? Bom, espero que o vídeo tenha sido útil. Como eu disse, né, o objetivo desses tutoriais aqui é aprendermos juntos, então se tiver algum erro, manda um comentário que a gente corrige, a gente faz uma regravação. E se gostaram do vídeo, né, não deixa de dar um like para a gente continuar gravando também, tá? Então, muito obrigado, até a próxima.